Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria, retornando hoje para falar do governo Joseph Stalin, dessa forma, fechando o processo revolucionário na Rússia. Vamos começar analisando como se dá a ascensão de Stalin ao poder. Devemos lembrar da doença do Lenin, primeiro grande líder desse governo bolchevique, e sua morte em 1924. Com a morte do Lenin, fica bem claro a disputa de duas correntes opostas. Uma liderada por Stalin, certo? Outra liderada por Trotsky. De uma maneira geral, dá para identificar duas propostas, certo? Quais são, Ronaldo? O Stalin, ele defende aquele conceito de uma revolução em um só país. O que vem a ser isso? O processo de consolidação interna. Antes de exportar, digamos assim, a Revolução Russa para outras áreas onde essa massa trabalhadora esteja lidando com algum tipo de problema, esteja sendo explorada pelo sistema liberal capitalista, Stalin colocava a necessidade de consolidar aquele processo revolucionário. Do outro lado, tem a corrente liderada pelo Trotsky, que defendia a imediata internacionalização da revolução, o chamado conceito de revolução permanente. Então, é aquela história. Então, na visão do Stalin, primeiro, a União Soviética resolveria seus problemas estruturais, conseguiria avançar economicamente, socialmente, consolidaria aquele processo revolucionário dentro de um conceito socialista, marxista e, posteriormente, se necessário fosse, ajudaria a massa trabalhadora nos várias partes do mundo onde isso fosse necessário. Dentro de uma visão mais ideológica, vamos colocar assim, o Trotsky, ele falava dessa imediata ajuda a essa massa trabalhadora do mundo, ainda naquele conceito do Manifesto de 48, certo? Trabalhadores do mundo univos. Então, na visão do Trotsky, era quase que um dever moral desse povo soviético tomando o poder, ajudar a classe trabalhadora no âmbito internacional. Podemos dizer que essas coisas se misturam. Claro que o Stalin, ele tinha também o desejo de exportar a revolução. Claro que o Trotsky tinha o desejo de consolidar. Basicamente, a diferença era a ênfase que cada um dava às suas ideias, no caso. Essa questão vai ser vencida pelo Stalin. No meio desse processo de disputa, o Trotsky adoece. O Stalin era um homem pragmático, de partido, tinha um trânsito bom dentro do Partido Comunista e se aproveita desse trânsito, se aproveita da doença do Trotsky para gradativamente isolá-lo. Em 25, Stalin destitui o Trotsky do cargo de comissário de guerra. Em 27, ele é expulso do Partido Comunista Soviético. Em 29, ele é expulso da União Soviética, tem que se exilar na Finlândia. E em 1940, ele é expulso da vida, porque ele vai ser assassinado no México, onde ele estava exilado. Tá? Posteriormente, Stalin vai tentar expulsá-lo também da história da União Soviética. Né? O verbete Trotsky ficará proibido durante basicamente todo o período stalinista de poder. Vamos para a segunda característica forte do governo stalinista, o processo de planificação da economia. Falei que o objetivo dele era dinamizar essa economia em crise, consolidar a sua industrialização, sua modernização. E ele vai alcançar isso através de um projeto chamado Plano Quinquenal. De 5 em 5 anos, a sociedade russa tinha que alcançar metas estabelecidas pelo governo. Nesse caso aqui, tem uma enorme importância o papel do Exército Vermelho. É claro que esses planos quinquenais têm um forte caráter autoritário. A sociedade russa vai ter que penar para atender às demandas estabelecidas por essa planificação. Então, o que nós podemos lembrar são de características básicas dessa planificação econômica. Tá? Quais são seus objetivos principais? Desenvolvimento da siderurgia, da indústria de base, da chamada indústria pesada, e também da indústria de bens de consumo. Mas a ênfase, sem dúvida nenhuma, é na indústria de base, correto? Outra coisa muito importante para ele, o setor agrícola precisa passar por uma modernização, só que dentro de um molde socialista,
soviético, podemos chamar de stalinista. Como que isso vai acontecer, Ronaldo? Coletivização da terra e mecanização do seu processo produtivo. E aí, nesse caso, você deve lembrar de basicamente dois conceitos, tá? Kolkhozes e sovkhozes, tá? Formas de interferência desse Estado socialista na estrutura agrícola, agrária da União Soviética, certo? Ronaldo, qual é a diferença de um para o outro? Basicamente, o kolkhoz, certo? É uma propriedade coletiva, é a coletivização da terra. Como assim, Ronaldo? Os kolkhozes são cooperativas coletivas, onde os trabalhadores são donos da produção, de seus instrumentos de trabalho, mas não são donos da terra. Tem também os sovkhozes. Sovkhozes tem uma diferença. Qual é a diferença? Os instrumentos de trabalho pertencem ao Estado. A produção fica com o Estado. E nesse caso, o trabalhador ele é assalariado. Certo? São pequenas diferenças nesse processo de coletivização da terra, dessa interferência do Estado socialista na estrutura agrícola do país. Outra ênfase dada a essa planificação é a ampliação da oferta de energia no país, aquele gigantesco país está passando por um processo de modernização, está passando por um processo de industrialização, então precisa dar ênfase principalmente à construção de hidrelétricas e termoelétricas. Uma outra coisa também, desenvolvimento da indústria petroquímica e também, obviamente, desenvolvimento de sua estrutura mineradora, principalmente buscando reservas, dentro do país de ferro, carvão, importante para esse processo de siderurgia. Ronaldo, a coisa era leve? Não era não, era bem pesada, como eu falei anteriormente. São metas estabelecidas pelo governo, devem ser cumpridas à risca por essa sociedade e com o Exército Vermelho fungando no cangote dessa população. Portanto, já notamos aqui um certo traço de autoritarismo desse governo, certo? Que é exatamente o que a gente vai falar aqui, ó. Olha lá, tá? Centralização política. Antes de falar da centralização política, podemos falar também de uma política cultural que serve tanto para embasar essa modernização econômica quanto a centralização, certo? O fechamento do regime. Por quê, Ronaldo? Porque dentro dessa política cultural, ele vai dar ênfase ao combate ao analfabetismo. Lembra dos altos índices de analfabetismo do Império Russo, certo? Então, se essa sociedade se moderniza, precisa de uma base cultural, sem dúvida nenhuma, Outra coisa importante nessa política cultural é a questão do ensino técnico, tá? Tem uma outra questão, que aí já se vincula também à questão da centralização política. É claro que essa política cultural aqui vai dar ênfase ao culto, à personalidade do líder. O stalinismo ganha aquela faceta de propaganda ideológica e essa cultura estará muito voltada para atender a essa necessidade política do Stalin. Tá? Uma outra coisa também dessa política cultural é fazer uma pequena adaptação na produção artística da União Soviética. Como assim? Eles vão valorizar o Estado. As obras, as pinturas, a arte de maneira geral estará voltada para a coisa do homem simples, para o labor, para o trabalho, para as realizações do Estado, para a glorificação de seu líder político. Uma outra coisa, vamos lá. Então, eu acabei de falar, essa política cultural está vinculada a esse processo de centralização. Aqui eu já posso colocar uma questão que é conceitual. É dito que Stalin, na verdade, vai desvirtuar aquele espírito inicial da Revolução Russa. O que seria, em seu início, uma revolução do proletariado, todo o poder aos sovietes, vai acabar se transformando num governo autoritário, centralizador, uma ditadura pessoal, certo? Por isso que, se muito mais do que falar de marxismo, se fala de stalinismo, Porque tem essa questão. Esse papo de todo o poder ao soviético, todo o poder ao povo soviético, acaba sendo adaptado para todo o poder ao Partido Comunista e principalmente de sua liderança, e mais ainda do seu líder máximo, Joseph Stalin.
Então, para você entender esse processo, né, essa mudança de rota, digamos assim, aí você tem que lembrar esse processo de centralização política que ocorre dentro do governo de Stalin. Quais são algumas dessas características? Na Constituição de 1936 já tem essa mudança de curso bem clara, certo? Cada vez menos tem poder os sovietes, aqueles órgãos revolucionários, representativos, e ganha cada vez mais poder através dessa Constituição o PCU, o Partido Comunista da União Soviética, certo? Tanto é que a liderança dos sovietes já eram diretamente indicados pelo partido, certo? Na hora do vestibular, não necessariamente vocês precisam saber as características dessa Constituição, mas é legal que vocês lembrem que tem um processo de centralização em curso. Aquela Constituição estabelecida por Lenin em 23, ela vai ser alterada em 36. E nessa Constituição fica bem claro, né, a hegemonia do Partido Comunista sobre aquela sociedade, correto? Uma outra coisa também, muito característica do governo Stalin, é a questão do terror, certo? Ou seja, os famosos expurgos stalinistas. Isso aqui é muito forte, galera, a questão do expurgo. Ronaldo, o que é isso? Eliminação sumária, certo? Através de seu poder, né, e da atuação efetiva do Partido Comunista, certo? Com o auxílio luxuoso do Exército Vermelho, né, dissidentes começarão a ser caçados. Às vezes dentro do próprio Partido Comunista. Líderes de 1917, líderes históricos bolcheviques, serão caçados. Deu o exemplo do próprio Trotsky, né? O maior exemplo de líder que é caçado dentro desse processo centralizador. Então, líderes políticos, líderes sindicalistas, militares ou pessoas comuns que de alguma maneira batiam de frente com um projeto político stalinista, eles tinham poucas opções, né? Expulsão do partido, campo de trabalho forçado, morte, expulsão do próprio país, como foi o exemplo de Trotsky. Novamente posso citá-lo, certo? Então é muito forte esse processo aqui, a eliminação sumária e sistemática da oposição a esse projeto stalinista. Dentro desse contexto aqui, olha lá, ó, vai ter um considerável aumento do número de campos de trabalho forçado. Isso também é muito característico no período stalinista, tá? Olha aqui, ó. Burocratização do regime. Eu acabei de falar para vocês, certo? O Partido Comunista vai acabar se sobrepondo àquela estrutura coletivista baseada nos soviéticos, né? Então, a partir de agora, o partido manda. Vai ser criada dentro do país, na verdade, uma nova elite política, burocrática, vinculada ao Partido Comunista. Ou seja, galera, a revolução está perdendo o seu foco inicial, sem dúvida nenhuma. Poucos vão se dar bem com esse processo e a maioria vai dar de cara com o autoritarismo danado dentro daquele sistema que está sendo implantado. E por último, aqui, ó, o que eu falei. Olha lá, ó. Olha a importância dessa base cultural aqui implantada pelo Stalin. Né? A personalização, a personificação do poder, o culto à personalidade. E eu disse para vocês que, inclusive, a produção artística será utilizada para isso, incluindo o cinema. Esse governo se estende até 1953 e eu posso fechar essa aula falando que o Stalin, em seu longo governo, ele consegue também atingir um objetivo proposto pelo Trotsky, certo? Que objetivo é esse, Ronaldo? Ah lá, a expansão do socialismo. Quando que isso vai ocorrer? Isso vai ocorrer por um contexto internacional, basicamente. Lembramos que ocorreu a Segunda Guerra Mundial. E no enfrentamento com as tropas nazistas, a partir de 1943, quando os soviéticos conseguem vencer os alemães numa contraofensiva, os soviéticos começam a empurrar os nazistas de volta para casa, de volta para a Alemanha, vamos colocar assim. E no meio desse caminho, eles vão libertando diversos países, certo, que estavam sob o jugo nazista.
Por exemplo, Ronaldo, Polônia, Bulgária, Hungria, Romênia, Tchecoslováquia, certo? E posteriormente esses países acabaram adotando o regime socialista, né? Mas isso fica para uma próxima aula quando falarmos de bloco capitalista, bloco socialista, dentro do contexto de bipolarização da Guerra Fria. Valeu, galera. Abração. Continua se cuidando, por favor, tá? Valeu, galera.